Bom dia, vamos dar início à nossa aula de história hoje. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouco sobre a pré-história. A professora Irene já fez a abertura desse capítulo e hoje nós iremos dar continuidade, certo? A pré-história, ela está dividida em 3 fases. Nós iremos conhecer essas 3 fases e os acontecimentos que ocorreram durante essas 3 fases. A primeira fase é o período paleolítico, depois nós viemos ver o período mesolítico e por último o período neolítico. Primeiro nós iremos ver o período paleolítico. Vamos ficar bastante atento para que nós possamos aprender de fato e depois identificar cada um desses períodos e o que ocorreu dentro de cada um desses períodos. Tudo bem? Durante o período paleolítico, né, que foi um período de longa duração na história da humanidade, ocorreram que os homens, o ser humano, ele era conhecido como caçadores e coletores. Por que é conhecido como caçadores e coletores? Porque o homem, ele vivia da pesca, da caça e da colheita de frutos, folhas, raízes das árvores, certo? O homem também, ele fazia seus próprios instrumentos de trabalho. Que eram esses instrumentos de trabalho? E como eles faziam? Pegava uma pedra bem resistente, depois pegava outra que ele era menos resistente, né? E batia uma na outra até que aquela que era menos resistente quebrasse. Daí eles transformavam aquela pedra em um objeto pontiagudo, que era utilizada para matar os animais, tirar a pele. Essa pele eles faziam roupas, né? E durante esse período também, durante o período paleolítico, o ser humano também era nômade. E o que significa nômade, professora? Nômades são aquelas pessoas que não têm moradia fixas, né? Eles não vivem durante muito tempo em um único local. Então, eles são chamados de nômades. Então, característica dos povos paleolíticos era coletores e caçadores, viviam da caça, da pesca e da colheita, né? Da colheita de produtos, de frutos, raízes das árvores nativas. E eles também construíam suas próprias ferramentas de pedras e eram nômades. Eles não tinham moradia fixas, né? Durante esse período também, que também o período paleolítico também é conhecido como período da pedra lascada, certo? Ocorreu que eles não tinham casas, né? Eles moravam em cavernas, né? Viviam em grupos e deixavam registros nas paredes das cavernas, que esses registros são chamados de pinturas rupestres. E também no período paleolítico houve o domínio do fogo. Durante muito tempo, o ser humano obtinha o fogo mergulhando galhos em incêndios florestais causados por raios. Mas no período paleolítico, o homem passou, né? O ser humano passou a desenvolver a técnica de produzir o fogo. Vamos ver como ele produziu o fogo. Foi 2 técnicas que eles começaram a produzindo fogo. Eu creio que vocês já devem ter visto, né? Pegavam 2 pedras resistentes, batiam uma na outra até ocasionar aquele atrito,
né? Que saía aquela faísca. E naquela faísca eles colocavam os gravetos ou folhas secas. Também a outra forma era essa daí, ó. Pegava um graveto bem resistente, graveto de madeira, e começava a esfregar esse graveto de madeira na própria madeira, até esquentar. Dali começava a sair aquela fumaça que eles colocavam, dava aquela quintura, saía aquela fumaça, eles iam colocando folha seca e começava dali surgia o fogo. Essas foram as técnicas que eles utilizaram para a obtenção do fogo. E agora a gente, só relembrando, no período paleolítico, os homens, o ser humano era conhecido como caçadores, coletores, eram nômades, deixavam seus registros nas paredes das cavernas, que eram chamados de pinturas rupestres, e eles inventaram também, houve a invenção do fogo, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho do período mesolítico, certo? Esse período mesolítico foi um período que situa-se entre o período paleolítico e o neolítico, um período bem curto, né? Que este período ocorreu principalmente nas regiões que sofreram maior efeito de glaciações, ou seja, o efeito das eras do gelo, certo? Houve, né, uma grande mudança climática. E nessas mudanças climáticas, as regiões temperadas, elas sofreram uma influência maior. Local onde o gelo era em constante abundância começou a não aparecer mais em tanta constância e abundância. O que houve? Os animais que eles eram dessa região, que eles viviam nas regiões mais geladas, como os mamutes, eles começaram a procurar outras regiões. E com isso, a escassez de alimento para a humanidade começou a ficar meio difícil, né? A escassez começou mesmo a fazer com que eles buscassem uma alternativa para suprir essas necessidades desses alimentos. Foi daí que já deu-se início a um novo período, que foi o período neolítico, certo? Durante o período neolítico, que é o período que passaram a polir as pedras. Período neolítico também é conhecido como o período da pedra polida, certo? Era conhecido, os povos, eles eram conhecidos como agricultores e pastores. Por quê? Porque a partir da necessidade, com a escassez dos animais, lá no período mesolítico, eles começaram a criar animais, a domesticar animais. No período neolítico, eles começaram a domesticar os animais, começaram a criar. As mulheres, elas eram as coletoras e elas começaram a observar que os passarinhos faziam de que forma que os passarinhos soltavam, da forma que os passarinhos soltavam as sementes, né? E as sementes caíam no chão e nasciam. E elas começaram a perceber que aquilo dava certo. E aí dizem que foi a mulher que começou a inventar essa agricultura, começou a plantar, né? Começou a plantar e começou a dar certo. E o homem teve sua participação nessa invenção, viu? Olha como a mulher teve essa importância dentro da cultura, da agricultura, no caso, né? Então, eles começaram no período neolítico, eles foram conhecidos como os povos, né, que trabalhavam na agricultura e no pastoreio. Eles eram agricultores e pastores, começaram a criar animais, a domesticar esses animais e começaram também a trabalhar na agricultura. Além de domesticar esses animais, eles também começaram a se fixar, né? Porque quando começa a criar, tem que se fixar no lugar. E aí passaram a ser conhecidos como sedentário. O que é sedentário? São as pessoas que têm moradias fixas,
que ficam em um lugar por um longo tempo. Então nós somos sedentários, porque nós temos moradias fixas. E os nômades que viviam no período paleolítico, eles não tinham moradia fixas. Já os povos que viviam no período neolítico, eles passaram a ter moradias fixas. Eles passaram a construir suas próprias casas, viver da plantação, da agricultura e serem pastores, criarem animais, domesticavam os animais. E também no período neolítico houve a idade do metal. Por volta de 500 anos antes de Cristo, os seres humanos desenvolveram a metalúrgia, isto é, o trabalho com metais. Esse trabalho com metal, né, foi um trabalho que favoreceu muito na questão da agricultura, porque o primeiro metal trabalhado ele foi o cobre, usado sobretudo para fazer utensílios e enfeite. Eles utilizavam também para fazer os instrumentos de trabalho, a enxada, que foi muito útil ela ainda é, né, muito útil na agricultura. E por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os humanos descobriram a técnica de fabricação do bronze, um metal mais duro e resistente que o cobre. E aí eles começaram a construir outros objetos mais resistentes, né? E isso favoreceu muito o desenvolvimento da agricultura, porque eles passaram a construir outras ferramentas mais resistentes, mais duráveis. E agora, para encerrar, eu vou explicar para vocês aqui uma atividade que vocês irão responder, tudo bem? Tem aí a idade dos metais, né? Como era que eles faziam? Eles esquentavam os metais, né? Para poder derreter, que era o cobre. Tem outra imagem aí, eles também continuam trabalhando nesses metais, que é muito interessante. E a atividade é o seguinte: primeira questão, vocês vão elaborar uma linha do tempo mostrando os períodos em que se costuma dividir a pré-história. E vocês vão assinar alguns, ou seja, vocês vão escrever alguns das descobertas mais importantes desses longos períodos, certo? Período paleolítico. Quais foram os longos períodos que eu falei para vocês? O paleolítico e o neolítico, certo? O mesolítico foi só uma transição, falei para vocês poderem entender, uma transição. Vocês vão colocar no período paleolítico o que foi que aconteceu de mais interessante, e no período neolítico quais foram os fatos mais interessantes que ocorreram, ok? A segunda questão, vocês irão elaborar um texto explicando, vocês vão explicar a passagem do nomadismo para o sedentarismo. Eu expliquei para vocês o que era nômade, não falei? Nômades são aquelas pessoas que não têm moradia própria, né? Que vivem pouco tempo em um lugar e vivem em constante mudanças. Sedentarismo são aquelas pessoas que vivem fixadas em um único lugar, que tem moradias próprias, tem sua agricultura, eles viviam da agricultura, tem seus animais para criar, então eles tinham moradia própria, ficavam muito tempo, né? Viviam fixos em um único local. Eles iam trabalhando naquele local e desenvolvendo o espaço para atender às suas necessidades. A terceira questão está no livro de vocês, na página 50, a questão 7. A quarta questão está no livro, a página 50 também, a questão 8. Faça essa atividade, respondam e mandam para mim, viu? Naquele grupo que eu enviei, que vocês estão, os alunos do sexto ano A e sexto ano B, e o sexto ano C e o sexto ano D, envio para a professora Irene, por favor. E que Deus derrame poderosas bênçãos sobre nossas vidas,
nossa família e amigo. Um bom dia para todos vocês.